Gostaria de desde já agradecer à missionária e ao pastor que não está aqui por essa oportunidade, e a Deus primeiramente de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E venho estar convidando a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 7. Enquanto os irmãos estão procurando, talvez você chegue meio assim, porque ela está indo lá, porque nós vamos abrir a Bíblia muitas vezes. Porém, enquanto eu estava estudando, eu lia e eu falava assim, não, eu tenho que entender isso. Aí eu voltava. E eu falava, não, mas teve alguma coisa que aconteceu antes disso que é muito importante, então eu vou voltar aqui. Então nós vamos abrir a Bíblia diversas vezes para podermos estarmos lendo outras partes da história. Amém? 2 Reis, capítulo 7. Podemos ler? Diz assim: Então Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Então, o Senhor, cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verá isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos que queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. Se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, isso venhamos demandar dos exércitos dos sírios. Se eles salvarem nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte externa do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito um exército dos sírios. O exército dos sírios ouviram um barulho de carruagens, um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: Vede, o rei de Israel contratou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando os leprosos chegaram à parte mais externa do acampamento, eles entraram em uma tenda, e comeram e beberam, e carregaram dali prata, ouro e vestimentas, e foram e os esconderam. Retornaram e entraram em outra tenda, e dali carregaram e foram e os esconderam. Então eles disseram uns aos outros: Não agimos bem. Este é um dia de boas novas, e nós retivemos nossa paz. Se esperarmos até a luz do dia, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir e contar a casa do rei. Assim eles vieram e chamaram o porteiro da cidade, e lhe contaram tudo, dizendo: Nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E chamou os porteiros, e eles disseram: Isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Mostrar-vos-ei agora que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: Quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. E um dos servos respondeu: Permite que alguns tomem, rogo-te, 5 cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão como toda a multidão de Israel que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo quando toda a multidão do israelita que está consumida. E enviaremos-los e vejamos. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens, e o rei enviou atrás o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E eles foram atrás deles até Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel,
e 2 medidas de cevadas por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava, para ter o encargo do portão. E o povo pisoteou no portão, e ele morreu conforme disse o homem de Deus, que quando Deus desceu até ele. E sucedeu que, como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, e 1 medida de farinha de trigo fino por 1 shekel, estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Agora, eis que se o Senhor fizer as janelas do céu, poderia isso acontecer? E ele disse: Eis que verá isto com teus olhos, mas disso não comerás. E assim sobreveio, porque o povo o pisoteou no portão, e ele morreu. Podemos assentar em nome de Jesus. A gente, quando é cristão, a gente tem que ser sincero, né? Ontem eu fui orar antes de dormir, e eu já tinha uma ideia, assim, que o pastor ia me pedir para pregar desde semana passada. E eu orei assim: Senhor, pelo amor de Deus, não deixa o pastor me convidar para pregar, não. Eu não vou nem na EBD amanhã, porque se eu não for na EBD, ele não pode me dar a oportunidade para pregar. Mas eu acordei e vim para a EBD. Aí eu ajoelhei para orar. Assim que eu ajoelhei, eu falei: Senhor, o pastor está aqui atrás de mim, não deixa de falar para mim que eu vou pregar, não. Assim que eu levantei e sentei, a missionária me catucou assim, ó: o pastor quer falar com você. Aí eu virei para ele assim: você que vai pregar hoje? Tá. E cá estamos. E eu já estava meditando nessa palavra há bastante tempo. Então eu já tinha em mente o que eu iria pregar. Pedi confirmação ao Senhor. E aqui estamos. Antes de entrarmos nessa palavra, peço à igreja que abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Até o momento não vamos ler nenhum versículo, mas vamos estar começando por aí. 1 Reis, capítulo 18. Nesse capítulo, a Bíblia ela nos retrata que havia uma grande fome na cidade de Samaria, porque Deus não enviava chuva lá. E se não enviava chuva, não tinha como eles plantarem. Se não tinha como eles plantarem, não tinha como eles colherem alimento para se alimentar. Sendo assim, veio a palavra de Deus a Elias, e Deus disse a Elias: vá e te apresente perante Acabe, o rei, e diga a ele que se ele fizer como eu mandar, eu mandarei chuva, e assim acabará a fome em Samaria. E assim foi Elias. No meio do caminho, ele encontrou com Obadias, que era um grande homem de Deus, que era temente ao Senhor. Falou: Deus me mandou ir até encontrar com Acabe e falar com ele assim, 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 porque está tendo fome em Samaria e o Senhor quer resolver isso. Só que o povo está sendo incrédulo, só que Acabe está sendo idólatra. E aí Obadias falou assim: como assim você vai? Se você for até Acabe, ele vai mandar te matar. Volta comigo para a cidade, não vai atrás de Acabe, que ele vai mandar te matar. E Elias disse: não, eu tenho que ir até ele. E assim ele foi. Quando ele chegou e pediu para se apresentar ao rei, Acabe indagou ele falando assim: és tu aquele que tem perturbado a Israel? No versículo 17. E sucedeu que quando viu Elias, que Acabe disse: és tu aquele que perturba Israel? Só que Elias, como ele é, guiado pelo Senhor, disse o quê? Não sou eu que perturbo Israel. Quem perturba Israel é você e a tua casa. Porque você corrompeu a Israel. Porque a tua casa é idólatra. Porque a tua casa serve ao Baalim. Porque a tua casa serve a Baal. O teu coração foi corrompido e assim todo Israel foi corrompido. Todo Israel se tornou idólatra. E isso tem desagradado ao Senhor. E assim Acabe ficou muito furioso com Elias. E Elias falou assim: então vamos fazer assim. Reúne você todos os profetas de Baal que tem aqui no reino. E eu, somente eu, vou representando ao Senhor dos Exércitos. E assim eles foram. 500 profetas de Baal e Elias até o monte para poder clamar ao Senhor. Eles pegaram 2 novilhos para poder fazer sacrifício e assim chegaram lá. E assim que eles chegaram, os profetas de Baal começaram a clamar a Baal: pô, vai, faz alguma coisa, joga um fogo, faz o teu mover, nos escute. E eles gritando para Baal escutar eles.
mas nada acontecia. E aí, Elias, como muito debochado, mas muito confiante no Senhor, virou para eles e diz assim, no versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia, que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus que ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. Isso é algo que nós temos já a aprender com Elias. Isso é algo que representa o caráter de Elias, que Eliseu tomou proveito disso depois e que nós também podemos tomar proveito pelas nossas vidas. Por quê? Nós temos que ser como ele. Nós temos que confiar no Senhor a ponto de falar o que? Vai, faz. Chama o seu Deus, tenta contra o meu Deus, porque o nosso Senhor é o Deus que tem todo o poder. É o Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Nós não podemos ser como os profetas de Baal, não podemos seguir a um Deus morto, não podemos seguir um Deus que não tem poder nenhum, que você fica lá clamando, gritando para alguém vir te ajudar e ninguém faz nada porque não tem poder. Nós temos que ter a certeza no nosso Deus, porque Ele já sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Não temos que ficar gritando, não temos que ficar implorando. O Senhor já tem conhecimento daquilo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então o que a gente tem que ter é confiança no Senhor, assim como Elias tinha. E depois disso, Elias foi clamar ao Senhor, porque eles tinham um trato. Só que antes dele clamar ao Senhor, o que ele fez? Restaurou o templo do Senhor. Diz assim, no versículo 32. E com pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. Ou seja, antes dele clamar ao Senhor, ele construiu um altar digno. Ele arrumou o lugar onde o Senhor iria se manifestar. Por quê? Porque nada para o Senhor pode ser de qualquer maneira. Você pode ter confiança, você pode ter o que for, mas se você fizer de qualquer maneira para o Senhor, Ele não vai te escutar. Você tem que se purificar, você tem que ir lá limpar o altar do Senhor, você tem que ir lá e consertar, você tem que fazer aquilo que o Senhor é digno de receber antes de você pedir alguma coisa. Rapidamente peço à igreja que abra no livro de Salmos, capítulo 34. Salmos capítulo 34, do versículo 15 até o 17. Que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora a sua lembrança da terra. E os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de toda a sua dificuldade. Agora imagina o seguinte: Elias está lá, afrontando os profetas de Baal. Ela fala assim: clama ao teu Deus, faz o que você quiser, porque ele não vai ouvir, mas o meu Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas o meu Deus, ele vai me escutar. Agora imagina se ele tem essa confiança no Senhor, se ele é um justo, mas ele não faz dignamente para o Senhor. Se ele faz de qualquer maneira, o Senhor iria escutar? Não. Então aqui nós aprendemos o quê? Antes de querermos pedir alguma coisa ao Senhor, nós temos que nos apresentar dignamente a Ele. Aleluia. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor merece. Então, como Elias fez tudo certinho, o Senhor ouviu o seu clamor e destruiu os profetas de Baal. E isso deixou Acabe furioso. Só que como Acabe era covarde, o que ele fez? Correu para Jezabel. Falou: Jezabel, Elias clamou ao Senhor e ele destruiu os profetas. E agora o que eu faço? O povo está achando que eu sou um reizinho de nada.
coloco eles, falo para eles adorarem um rei, um Deus que não tem poder nenhum? Então ele correu para Jezabel. Agora o capítulo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse assim: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Então Jezabel jurou destruir Elias. Só que com isso, ele temeu por sua vida. Falou assim: meu Deus, vão mandar um exército atrás de mim. Jezabel vai mandar todo mundo atrás de mim para tentar me matar. E o que ele fez? Foi se esconder. Ele ouviu a palavra de um anjo falando assim: come, que a tua viagem é longa. E ele comeu e viajou por 40 dias e 40 noites. Só que quando ele encontrou uma caverna, a primeira coisa que ele pensou foi: eu vou me esconder, porque ninguém pode me achar. Porque se me acharem aqui, certamente me matarão. Só que não era isso que o Senhor tinha mandado ele fazer. Não foi isso que o Senhor queria que ele fizesse. Então quando ele está escondido, o Senhor vira para ele e diz assim: o que faz tu aqui, Elias? E Elias começa a contar: não, Senhor, porque eu estou com ciúme do Senhor, porque o povo de Israel está incrédulo, porque o povo de Israel está adorando a Baal, porque eles querem me matar. Se eu sair da caverna, eles certamente vão me matar. E aí tem horas que o Senhor ele faz na nossa vida como ele fez com Elias, que ele olha para a cara do crente e ele fala assim: tu é burro, velho, tu sabe o que eu estou mandando você fazer e ainda assim você quer fazer o contrário? E ele não falou nada. Ele passou por Elias, mandou um vento forte, mandou um terremoto, para Elias se ligar. Porque às vezes a gente é assim, às vezes o Senhor fala assim: vai para cá, e você vem para cá. O Senhor vai para lá, e você quer ir para trás. O Senhor vai para frente, você vai para a esquerda, vai para a direita. E não é assim que a gente pode ser. Porque quando a gente age em desobediência ao Senhor, a gente vai sofrer as consequências com o próprio Senhor. Às vezes, as coisas que o Senhor quer fazer através da nossa vida, ou quer fazer na nossa vida, são retidas pela nossa desobediência. Mas o que Elias esqueceu? Ele não pode se esconder da face do Senhor. Ele nunca vai poder se esconder da face do Senhor. Ele pode se esconder do exército. Ele pode se esconder de Acabe. Pode se esconder de Jezabel. Mas do Senhor ele não vai. Então ele falou assim: teu lugar não é aí. E nem precisou falar, porque aconteceu o terremoto, aconteceu o vento, e ele percebeu. Por quê? Porque quando agimos em desobediência, nós sofremos essas consequências. E aí assim Elias levantou, falou: tá bom, agora eu entendi. Se eu não for, se eu ficar aqui, vai ser pior do que eu for. Porque se eu morrer, eu tô com ele. Mas se eu ficar, ele que vai fazer comigo. E assim, ele foi fazer aquilo que o Senhor mandou. Agora, vamos abrir no capítulo 19 e vamos ler do versículo 19 ao 21. Que diz assim: assim, ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de boi, diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou seus bois e correu atrás dele. E disse: rogo-te que deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta-te novamente, porquanto que eu tenho feito a ti. E ele retornou novamente, tomou uma junta de bois e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, foi até Elias e ministrou a ele. E agora nós entramos na vida de Elias. Anteriormente a esse acontecimento, Deus falou com Eliseu. Deus falou com Elias assim: vai, que você vai encontrar um novo rei para Israel. E também vá até Eliseu, porque esse será o teu sucessor. Ele irá participar da guerra e matará a fio de espada. Então vá até ele e o chame, porque ele te sucederá quando você for. E assim ele foi. Mas perceba o seguinte: existiu Elias sendo desobediente. E agora, no primeiro momento que Eliseu aparece na história,
ele é obediente ao Senhor. Porque ele estava lá trabalhando. Ele estava lá com aquilo que era importante para ele naquele momento. Como o pastor ministrou no culto de doutrina. Eliseu, ele estava ali com a junta de bois dele. Era a responsabilidade dele. Era aquilo que ele tinha na mão dele para cuidar. E era aquilo que era dele naquele momento. Era aquilo que importava para ele naquele momento. Só que no momento em que ele escutou a palavra do Senhor, ele o quê? Se atentou. Não, o Senhor está falando comigo. Só que ele queria se despedir dos pais. E aí ele foi e pediu a Elias: deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe. E Elias falou para ele: vai, mas volta. E ele foi e voltou. E essa obediência é algo que é extremamente importante para a nossa vida. Porque muitas das vezes, como eu tinha dito, as bênçãos do Senhor, elas deixam de chegar na nossa vida por conta da nossa desobediência. Às vezes o Senhor, ele não vai te levantar porque ele sabe que lá na frente, quando ele te mandar fazer alguma coisa, você vai desobedecer. Foi que nem a palavra ofertória. Se você não for fiel, ou se você não for obediente ao Senhor naquela coisa que é mínima, como que você vai ser obediente a Ele em algo grandioso na sua vida? Em algo que talvez para você, naquele momento, possa não fazer sentido nenhum, mas para o Senhor faça. Aquilo que talvez, naquele momento, possa parecer te machucar, possa ser a morte para você, possa te tirar uma coisa que para você é grande na sua vida. Então, se você não obedecer ao Senhor no pouco, como que você vai obedecer Ele em algo que é muito grande e importante para você? Glória a Deus. E ali, em algo que era importante para Eliseu, ele foi obediente ao Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus, fez aquilo que Elias tinha permitido ele fazer e depois retornou para seguir aquilo que Deus havia mandado. E no decorrer da história muitas coisas acontecem, eles vão para a guerra, Eliseu mata, depois Elias é transladado e muitas coisas acontecem. Tem a aliança de Josafá e de Acabe. E assim, novamente, há uma fome em Samaria. Agora nós vamos para o capítulo 2 de 2 Reis, que antecede aquele que nós lemos. E no capítulo 6, a Bíblia relata que novamente estava tendo guerra em Israel com o rei da Síria. O rei de Israel e o rei da Síria. E Eliseu estava lá, ao lado do rei de Israel, aconselhando ele, daquilo que o Senhor mandara. Faz isso. Não, não faz isso. Não, o Senhor não se agrada disso. E ele escutando a Eliseu. E assim, o mensageiro chegou ao rei de Israel e disse a ele que o rei da Síria havia mandado uma carta dizendo que os exércitos da Síria estavam cercando a cidade, que se eles saíssem, seriam mortos. Então o rei ficou assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos perecer? E as pessoas não podiam sair. E entrou uma grande fome na cidade de Samaria. Ou seja, novamente, por coisas que aconteceram no passado com Acabe, que o Senhor disse que iria deixar o povo perecer, estavam passando fome. E assim o rei foi até Eliseu e o pergunta assim: não. Antes disso, chegam duas mulheres ao rei de Israel e falam assim: olha só, essa moça aqui, ela me deu um trato de que nós iríamos comer o meu filho num dia, para que a gente não morra de fome, e no outro, a gente iria se alimentar do filho dela. Só que chegou hoje, e nós estamos com fome, e ela não matou o filho dela para nos alimentarmos. E isso deixou o rei incrédulo. Isso deixou ele desesperado, porque ele viu a real situação em que o reino dele estava. E assim ele foi pedir conselhos para Eliseu, dizendo assim, lá no versículo 33: e quando ainda estavam conversando, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que te é mal do Senhor, o que mais eu deveria esperar do Senhor? E como Eliseu era um homem muito obediente, como já havíamos falado antes, ele obedeceu aquilo que o Senhor havia mandado ele falar. E ele diz assim:
vejo, o Senhor me mostra que amanhã, neste mesmo horário, será vendido uma medida de trigo e 2 medidas de cevada por 1 shekel. E aí um cara que estava lá encostado no rei virou para ele e falou assim: não, mas como que isso é possível? Como que isso vai acontecer se a gente está passando fome? Por acaso o Senhor pode abrir os céus? Porventura isso aconteceria? Então esse homem, ele está ali representando o quê? A incredulidade. Essa incredulidade nós não podemos deixar entrar na nossa vida, porque muitas das vezes nós também deixamos de receber do Senhor por causa da incredulidade. Aí a gente é desobediente e incrédulo. Você está que nem os profetas de Baal, que fica clamando por um Deus morto, que fica clamando por um Deus que não pode fazer nada, e é incrédulo perante ao seu próprio Deus Todo-Poderoso, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que provém na sua vida. Então muitas das vezes as coisas deixam de acontecer na nossa vida por conta da nossa própria incredulidade. Então ele fala isso e Eliseu fica quieto, porque ele sabe que o Senhor vai fazer. Ele sabe o Deus que está falando com ele. Ele sabe o Deus que mandou ele ali e falar. E aí a Bíblia nos relata acerca da vida de 4 leprosos que estavam sentados no portão da cidade. Como todos sabem, nessa época os leprosos eles eram considerados impuros. Ou seja, eles não poderiam adentrar os portões da cidade e estar juntamente com as outras pessoas, porque senão eles também contaminariam as outras pessoas. Então eles estavam lá, sentados, conversando. E aí eles viram um pro outro e falaram assim: a gente já está aqui. Se a gente entrar para a cidade, tá todo mundo morrendo de fome assim como a gente. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, porque a gente também não tem nada para comer. Se a gente for até os sírios, até as barracas dele, ou eles vão ter misericórdia da gente e vão nos salvar, ou somente morreremos. Mas a gente já vai morrer de qualquer jeito. Se a gente for, a gente morre. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for para outro lugar, a gente morre. Então, vamos só morrer tentando. E assim nós temos que ser. A gente tem que ter uma confiança no Senhor que a gente serve, que se for para morrer, morre tentando. Morre fazendo aquilo que o Senhor te direcionou a fazer. É igual o pastor sempre fala: estou indo com ele, se eu não voltar, eu estou com ele também. Se é Deus quem está no comando da sua vida, se é Deus quem está te controlando, vai, confia nele. Porque se for para fazer, ele vai fazer. E se não for para fazer, ele não vai fazer. E eles foram, se juntaram e se levantaram. E percebam que nesse momento, a Bíblia não fala sobre eles saberem daquilo que o Senhor havia falado. Eles estavam do lado de fora da cidade. Não tinha como eles ouvirem aquilo que Eliseu falou ao rei. Então como que eles iriam saber o propósito do Senhor? Eles eram Zé Ninguém. Eram pessoas que ninguém dava nada, que ninguém dava crédito. Era aquele irmão pequenininho na igreja. E assim é nas nossas vidas. Às vezes nós nos consideramos tão pequenos, tão inferiores, que não percebemos que nós vamos ser um canal para que o Senhor venha realizar uma coisa grande. Perceba, eram 4 leprosos, 4 pessoas marginalizadas dentro da sociedade, mas eles foram o canal do Senhor para que ninguém mais perecesse, para que a fome ela acabasse. Então, eles se levantaram, foram sem saber o propósito do Senhor. Mas eles foram, porque eles não tinham nada a perder. E o Senhor naquela noite, ele fez os exércitos ouvirem barulhos de cavalos, muitas trovejadas vindo. E eu me lembro até de uma vez que um pregador veio aqui e colocou um barulho de cavalo no som. E assim, aqueles guardas foram confundidos pelo Senhor. Às vezes, a realidade, ela pode parecer difícil. Às vezes, ela pode parecer impossível para você. Mas não podemos nos esquecer que servimos ao Deus de Lucas 1,37.
17, que para Deus todas as coisas são possíveis. Esse Deus que nós servimos é o Deus que vai fazer o exército inimigo escutar barulho de cavalo que não existe. É o Deus que vai fazer um profeta derrubar 500 profetas. Esse é o Deus. Então nós temos que confiar. Nós temos que colocar a cara no pó, ir pra guerra, ir pra batalha. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente ficar, a gente vai pro inferno. Vai sofrendo, vai machucando, vai. Porque se a gente ficar, a gente vai apenas perecer. Mas se a gente ficar pelo Senhor, perseverar no Senhor, a gente pode ter machucado, a gente pode ter cicatriz da batalha, mas a gente vai encontrar com Ele lá em cima. A gente vai encontrar a nossa bênção no final do acampamento, assim como foi com esses 4 leprosos. Eles não tinham nada, mas eles tinham um propósito do Senhor na vida deles. E eles seguiram esse propósito. E depois disso, o exército inimigo, ele mete o pé. Não vamos ficar aqui, porque o rei contratou o exército dos egípcios, contratou o exército do não sei aonde, e eles vão acabar com a gente. Vocês estão ouvindo esse barulho? São milhões de exércitos, são milhões de pessoas atrás da gente. A gente tem que ir embora e escapar pela nossa vida. Larga roupa, larga comida, larga cavalo, corre pela sua vida. E eles foram. E quando os 4 leprosos chegaram lá, eles foram pegando as coisas que eles encontravam nas tendas e escondendo. Não, vamos esconder isso daqui, porque se eles voltarem, a gente sabe que isso está guardado aqui. Não, vamos deixar isso guardado, porque vai que eles voltam depois. Pelo menos a gente tem que ter alguma coisa garantida. Mas aí o Senhor, acredito eu, isso eu que estou dizendo, tocou no coração deles. E eles perceberam que nós estamos sendo muito egoístas. Nós temos que levar à cidade as boas novas. Que nós encontramos comida. Que os exércitos do rei da Síria não estão mais aqui. Que o povo está livre. Que tem comida para o povo comer. Que tem roupa nova para o povo vestir. Que tem cavalo que está alimentado. Porque os cavalos lá de Samaria estavam morrendo de fome juntamente com o povo. E eles voltaram. Só que quando eles retornaram, as pessoas ficaram incrédulas. Como que um exército que está lá um tempão, esperando a gente sair para poder nos atacar, vai ter ido embora assim? Não é possível. Vocês estão mentindo. Isso não aconteceu realmente. E eles falaram assim, não. Se o senhor não acredita, então nos empresta um cavalo, pode ser esse cavalo magrinho mesmo. Que a gente vai até lá e vamos provar que o exército não está mais lá, que nós achamos sim comida, que nós achamos sim roupas. E o rei permitiu que eles fossem. E assim eles chegaram lá e todos viram que tinha realmente comida, que tinham realmente roupas. E retornaram novamente ao reino, levando ao povo as boas novas do Senhor. E o que a gente pode tomar também nesse momento da palavra? A gente não pode ser egoísta. Eu estou lendo um livro chamado... Vixe, esqueci o nome do livro agora. Eu leio tanto livro que eu esqueci. Caminhando com o Peregrino, que é um livro do... Esqueci o nome dele também. Spurgeon. Eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, esse livro, ele retrata 3 personagens. O obstinado, são adjetivos, mas esses adjetivos representam pessoas. O obstinado, o cristão e o voluptuoso. O voluptuoso, ele é aquele cara que ele é levado para onde você quer. Se você joga ele para cá, ele vai. Se você joga ele para lá, ele vai. Ele é facilmente manipulado por aquilo que você colocar na cabeça dele. O obstinado é aquele cara nariz em pé. É aquele cara seguro de si. Se eu falei isso, isso aqui tá certo. Se eu falei aquilo, isso aqui tá certo. Eu tô certo. Ninguém vai mudar a minha ideia.
E nesse livro o autor fala que o homem comum sem Deus, ele é uma mistura dos dois. Porque ao mesmo tempo que ele é facilmente manipulado, ele é tão certo daquilo que ele coloca na cabeça dele, daquilo que ele acha que é certo, que ele se torna obstinado também. E o livro conta a jornada do cristão. E aí o cristão ele consegue convencer o Voluposo a ir com ele. Por quê? Porque ele é um cara que facilmente vai pela ideia que se você convencer, ele vai com você. E aí ele começa a jornada juntamente com o cristão, seguindo a Cristo. E aí chega o obstinado. E o obstinado ele fala assim: muitos entre vocês dizem que morreriam pelo Senhor. Dizem que fariam de tudo pelo Senhor, mas não fazem isso por amor a Cristo. Porque se fizessem, tudo bem, mas fazem isso porque o que toma conta do vosso coração é o egoísmo. Vocês dizem que morrem pelo Senhor, vocês dizem que seguem ao Senhor, porque vocês querem se auto-engrandecer, porque vocês querem crescer e querem que todos vejam isso. Então o obstinado ele não acredita na palavra do cristão, não acredita nas coisas que ele conta acerca de Cristo, por conta de quê? Do egoísmo das pessoas que ele já viveu, do egoísmo dos testemunhos de cristãos que ele já viu. E no decorrer da história, o Voluposo ele acaba ficando para trás, porque eles caem no pântano do desânimo. E no pântano do desânimo, o Voluposo ele culpa o cristão. Ele fala assim: não, o obstinado estava certo. Você é egoísta. Você veio me dizendo sobre o céu e sobre as maravilhas, e agora eu estou aqui agarrado nessa lama? E aí ele foi e retornou para sua casa. E nesse livro conta que por conta do fardo que o cristão ele carrega, por amor às almas, ele foi afundando. Mas que esse amor que ele tem pelas almas o permitiu dar a mão para Cristo e sair de dentro do pântano. Só uma coisa para o conhecimento dos irmãos, para poder agregar a pregação, sem sair da pregação. Então o egoísmo, ele é uma coisa que já tem com o ser humano. Você é egoísta por natureza. Por quê? Porque você quer aquilo que faz somente bem a você. Se você ganha uma coisa muito bem, você quer o quê? Se beneficiar com isso. Só que por conta de Deus, os leprosos eles não ficaram só com eles. Eles foram e dividiram com o povo. E assim o rei acreditou. E quando ele acreditou na palavra daquele profeta, ele se lembrou do que o profeta havia dito sobre o cara que disse que o Senhor seria capaz de fazer isso. E assim ele manda esse cara abrir o portão para o povo sair da cidade. E quando ele abre o portão, ele é pisoteado. E assim é nas nossas vidas. Quando nós somos incrédulos perante ao Senhor, o diabo ele pisoteia na gente. Ele passa por cima. E assim como esse cara, a gente vê a bênção de longe. A gente vê o outro recebendo aquela bênção que o Senhor nos tinha prometido, mas não alcançamos por conta da nossa incredulidade. Então não podemos ser incrédulos perante ao Senhor. Não podemos ser desobedientes perante ao Senhor. Porque não podemos nos esconder da face dele. E para que o Senhor possa nos usar como uma fonte para a bênção das vidas das pessoas e na nossa própria vida, nós temos que somente crer nele. Coloca a cabeça no pó, coloca a cara no pó, dobra o seu joelho, vai para a guerra é espiritual. A guerra acontece o tempo inteiro e a gente não está vendo. Aleluia. Às vezes a gente é incrédulo e a gente não está vendo. Às vezes a gente está em desobediência e a gente não está vendo. Às vezes a gente está que nem Elias, escondido dentro da caverna, se escondendo dos propósitos do Senhor na nossa vida, mas nós não estamos vendo. Então somente vamos guerrear essa guerra com o Senhor para alcançarmos a bênção maior que é no céu. Assim agradeço essa oportunidade.